Vamos orar, vamos pedir a graça de Deus sobre nós e assim então nós vamos dar início ao nosso tempo aqui de estudos. Vamos orar? Senhor Deus, nós te louvamos e te agradecemos nesta hora, Senhor, por estarmos aqui mais uma vez reunidos para aprender mais acerca da tua palavra. Nós suplicamos a graça do Senhor, ó Deus, ao nosso coração, para que possamos de fato, Senhor, entender aquilo que o Senhor traz nas tuas santas escrituras e que o nosso coração, Senhor, esteja disposto a ouvir, a compreender, mas também a colocar em prática, Senhor, tudo aquilo que o Senhor tem a nos dizer nesta manhã. Assim nós suplicamos a tua graça sobre nós e oramos em nome de Jesus. Amém. Irmãos, então nós vamos dando início aqui à leitura dos 10 mandamentos, que está lá em Êxodo capítulo 20, os versos de 1 a 17. Eu vou pedir os irmãos aí para lerem com força. Vocês tomaram café hoje, não? Tomaram? Então tá bom. Então vamos lá, bem forte. Então... Porque o Senhor não terá por inocente o que tomar o seu nome em vão. Lembra-te do dia do sábado para o santificar. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra. Mas o 7º dia é o sábado do Senhor teu Deus. Não farás nenhum trabalho, nem tu, nem o teu filho, nem a tua serva, nem o teu servo, nem a tua serva, nem o teu animal, nem o forasteiro das tuas portas para dentro, porque em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra, o mar e tudo o que neles há, e ao 7º dia descansou. Por isso o Senhor abençoou. Honra teu pai e a tua mãe, para que se prolonguem os teus dias na terra que o Senhor teu Deus te dá. Não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho contra o teu próximo, não cobiçarás a casa do teu próximo, cobiçarás a mulher do teu próximo, nem o seu servo, nem a sua serva, nem o seu boi, nem o seu jumento, nem coisa alguma que pertença ao seu próximo. Então nós encontramos aí o 5º mandamento exatamente no verso de número 12. Eu vou pedir os irmãos para novamente lerem para mim, por favor. Honra teu pai e tua mãe, para que se prolonguem os teus dias na terra que o Senhor teu Deus te dá. Nós vemos então na repetição da lei, que é Deuteronômio, capítulo 5, verso 16, nós encontramos esse mandamento novamente lá. Vamos ler? Honra. Para que se prolonguem os teus dias e para que vá bem na terra que o Senhor teu Deus te dá. Ok? Então hoje a gente vai dar uma olhadinha então no 5º mandamento. A gente vai falar um pouquinho então sobre o papel do homem e da mulher na família e na igreja. Nós já falamos na semana passada sobre a família, Nós vimos então como esse mandamento coloca para nós os papéis, Embora eu não goste muito dessa palavra, de papéis, fica parecendo assim que é uma encenação, mas até hoje eu não encontrei uma palavra melhor. Mas
as atribuições, a Ana Josina me ajudou aqui, né? As atribuições, os deveres, né? Do homem e da mulher dentro do lar. Hoje nós vamos dar uma olhadinha, então, nesses deveres, no que diz respeito, então, a igreja, né? Então a gente precisa considerar algumas questões aqui importantes antes de nós partirmos para o papel, então, das atribuições do homem e da mulher. Então veja, primeiramente, irmãos, que a gente precisa olhar para a família, e a família, então, precisa refletir esse mesmo modelo dentro da igreja, né? Então, se na família nós temos um modelo, nós temos ali as atribuições do homem e da mulher, certamente, então, a gente precisa considerar isso também no que diz respeito ao âmbito da igreja. Então, quando a gente olha para a criação lá em Gênesis capítulo 1, o que nós vemos, então, é que o homem foi colocado como cabeça, né? Como líder, ele que deveria estar à frente, então, da sua casa, da sua família, e a esposa, então, foi colocada como essa auxiliadora idônea, né? Na hora que a gente estava lendo aqui o capítulo 2 de Gênesis, né? Alguém tinha uma tradução um pouco diferente, não sei quem é, não tem problema você ter uma tradução diferente, mas a tradução da pessoa eu consegui ouvir, dizia assim, né? E não foi encontrada uma que fosse semelhante a ele, né? Então é o sentido da palavra idônea, né? Então Deus olhou e não viu alguém que fosse semelhante ao homem, né? Que fosse no mesmo patamar da criação dele. Então, por isso, Eva foi criada, né? Foi criada à semelhança de Adão. Eu espero que, nesse ponto, os irmãos já tenham compreendido de maneira clara que a Bíblia, ela não discute a questão da dignidade humana entre os sexos, né? A Bíblia não coloca homem e mulher de maneira que o homem esteja acima, ou que a mulher esteja abaixo, ou vice-versa, né? A discussão não é essa, né? Diante de Deus nós somos semelhantes nesse sentido, tá? Em dignidade, na questão da nossa formação como seres humanos, como imagem e semelhança de Deus, né? Então veja que, ainda que a mulher foi criada depois de Adão, isso não traz para ela uma indignidade, né? Isso não quer dizer que ela é menor, né, que ela é menos desvalorizada. Pelo contrário, Gênesis está dizendo, ela foi criada para ser idônea, né? Ou seja, para ser a semelhança do próprio homem. Porém, a Bíblia deixa claro para nós que cada um dos sexos, então, foi criado com um propósito dentro da criação. Já mencionei aqui, né, o homem foi criado, então, para ser o líder, para ser o cabeça, e a mulher, então, foi criada para ser aquela auxiliadora, né? Ela foi criada, então, para ser a ajuda de Deus ao homem, ok? Então, nós vimos isso, né? Na semana passada, nós demos uma olhadinha exatamente nisso, né? Então, hoje, a gente vai falar um pouquinho sobre o que a Bíblia menciona, né? Sobre as funções e sobre as atividades de homens e mulheres na igreja. Então, vamos dar uma olhadinha, o que a Bíblia diz para nós. Então, eu já falei sobre isso, né? E aqui também vale a pena a gente fazer essa distinção. Então, é preciso frisar que há aspectos da vida eclesiástica que não há distinção de gênero. O que eu estou querendo dizer com isso? A Bíblia traz para nós algumas questões que ele não diz respeito que seja homem ou mulher. Então, eu citei ali alguns versículos, né? Por exemplo, que possamos consolar os que estiverem em alguma tribulação. Paulo está dizendo, olha, vocês têm que consolar as pessoas, mas ele não diz que isso tem que ser feito só por homens ou só por mulheres. Nada disso. Ele está dizendo que nós devemos, então, fazer isso. Ainda em 1 Tessalonicenses 4, você vai encontrar um daqueles versículos, né, dentre muitos que você encontra na Escritura, daquela questão de nós fazermos algo uns para com os outros. Por exemplo, amar uns aos outros. Ali está dito, então, consolai-vos uns aos outros. Ali não está especificando o gênero, né? Ali não está dizendo que é só para homem e é só para mulher, tá? Ali nem está dizendo que é só para o pastor, viu, gente? Ali está dizendo que os crentes, né, entre eles devem, então, consolar-se uns aos outros. Então, se alguém, de repente, procura você para uma conversa, se, de repente, alguém confia em você e quer a sua opinião,
quer uma oração, quer uma orientação a respeito de alguma coisa da vida dela em particular, você não precisa simplesmente dizer, olha, procura o pastor, resolve lá com ele vai te ajudar, né? Quem dera se nós tivéssemos, de fato, pessoas dentro da igreja, sábias, maduras, né, que possam dar conselhos. É isso, então, que a Bíblia coloca aqui para nós, né? Além disso, você vai encontrar ainda em Tessalonicenses 5, essa palavra de Paulo, né? Exortai-vos uns aos outros e edificai-vos uns aos outros. Novamente, aqui não tem uma distinção de gênero, né? Todo crente deveria ter essa percepção, né, de que ele deve exortar e edificar uns aos outros. Ainda você vai encontrar em Tessalonicenses 5, né, o verso 14, admoesteis os insubmissos, consoleis os desanimados, ampareis os fracos. Novamente aqui não tem uma distinção. Novamente aqui não está dizendo que é só o pastor, que é só o líder que deve fazer isso. Cada crente, então, deve estar disposto a atuar nesse sentido também. E, por fim, Hebreus, capítulo 3, o verso 13, também vai falar sobre isso. Exortai-vos uns aos outros todos os dias, tá? Então, o que eu estou querendo mencionar aqui? Existem aspectos da vida eclesiástica que dizem respeito a todos os crentes, quer sejam homens ou mulheres. Tá? Aqui não está fazendo uma distinção entre gênero, não está fazendo uma distinção entre ser líder ou não, está dizendo que cada um de nós deve fazer essas coisas aqui, consolar, exortar, né? Nós devemos amar uns aos outros, isso não depende de você ter um cargo de liderança para exercer essas coisas. Tá? Então vamos lá, alguns princípios então importantes, primeiramente então sobre a atividade da mulher na igreja. Vamos dar olhadinha aí em algumas questões pessoais que eu gostaria de mencionar com os irmãos. Primeiramente então, a Escritura ela não diz que mulheres não podem ensinar. Deixa eu explicar isso direitinho para que de repente desde o começo aqui alguém já não caia da cadeira, né? E dizer, de repente, o pastor está indo por um caminho que parece que não vai acabar bem esse negócio. Deixa eu explicar bem aqui para vocês. Nós lemos na semana passada, por exemplo, que Tito menciona que as mulheres mais idosas devem ensinar as mais novas a ajudarem, né, a amarem o seu marido, a criarem os seus filhos. Então, existe um tipo de ensino que a Escritura não diz que você não pode fazer, que uma mulher não pode fazer. Paulo está citando, por exemplo, esse caso de Tito 2, né, que é, assim, digamos, uma espécie, então, de ensino, né? Onde você percebe claramente, né, que existe ali não só uma transferência de um conhecimento, mas uma espécie de um discipulado, né? Onde uma mulher mais velha, mais madura, né, mais experiente, está ensinando uma mais nova a respeito, então, da sua vida conjugal e da sua vida como mãe. A Escritura também, ela não diz que mulheres não podem ensinar homens. Você vai encontrar, por exemplo, Atos 18, 26, a indicação lá de que Priscila e seu marido Áquila, eles ministravam o ensino a Apolo, né? Mencionando então primeiramente o nome de Priscila. Nós vemos nos próprios seminários, né, que mulheres muitas vezes estão ensinando homens. Aqui mesmo no nosso seminário, eu me lembro de uma professora, né? Inclusive ela tem, acho que, doutorado na área de grego, né? Então ela é doutora em grego. E até um tempo atrás ela era professora de grego, né? Ela dava aula de grego, se eu não me engano, ela dava aula também de metodologia científica, né? Na minha época do seminário eu tive professoras mulheres, né, que também davam aula, né? Então a gente percebe que há situações em que muitas vezes a mulher está ensinando o homem, né? Aqui no caso do seminário, por exemplo, você tem mulheres que estão ensinando futuros pastores, né? Aí no caso você vai encontrar essa questão aí. Você vê a própria organização que é feita dentro da nossa igreja, você vê que mulheres, né? Muitas vezes numa reunião de safra você vê que mulheres estão ensinando, né? Mulheres estão à frente então dessa questão. Então, é isso que a gente precisa dar uma olhadinha aqui de maneira bem clara, tá? Mas vamos dar uma olhadinha em dois textos que eu quero
ver com os irmãos. O primeiro deles, então, é 1 Coríntios, capítulo 14. Eu queria que você abrisse nesse texto, mas nós vamos ler ali. E a gente vai dar uma olhadinha, primeiramente, nesse texto de 1 Coríntios, capítulo 14. Vamos lá. Então diz aí, né? Vamos ler lá? Porque Deus não é de confusão, e sim de paz. Como em todas as igrejas dos santos, conservem-se as mulheres caladas na igreja, porque não lhes é permitido falar, mas estejam submissas, como também a lei o determina. Se, porém, querem aprender alguma coisa, interroguem em casa a seu próprio marido, porque a mulher é vergonhoso falar na igreja. Porventura a palavra de Deus se originou no meio de vós, ou veio ela exclusivamente para vós outros? Então aqui Paulo está dando algumas orientações àquela igreja em Corinto, e os irmãos sabem muito bem ali como era aquela igreja, né? Era uma igreja extremamente complicada, né? E uma das coisas que não existia na igreja em Corinto era ordem. Ali era uma igreja completamente desordenada em todos os sentidos, né? E Paulo então vai dando algumas instruções, algumas direções para aquela igreja. Olhando então aqui para o nosso texto, né? Primeiramente, eu queria fazer algumas considerações. A primeira delas, então, é de que essa questão aí de ficar em silêncio, né, ou ficar calado, você vai perceber, então, que embora Paulo esteja falando aqui agora diretamente às mulheres, a gente vai chegar lá, mas Paulo, ele também vai trazer esse aspecto para a igreja de modo geral. Se você voltar um pouquinho aí nos versos 27 a 30, você vai encontrar então o apóstolo Paulo dizendo assim: no caso de alguém falar em outra língua, que não seja mais do que 2 ou quando muito 3, e isso sucessivamente. E haja quem interprete. Mas não havendo intérprete, fique calado na igreja, falando consigo mesmo e com Deus. Tratando-se de profetas, falem apenas 2 ou 3, e os outros julguem. Se, porém, vier revelação a outrem que esteja assentado, cale-se o primeiro. Então veja que o apóstolo Paulo está colocando aqui essa questão da ordem, né? É interessante aqui, inclusive, né, vale a pena a gente mencionar, a gente fala muito hoje sobre a questão, né, essa discussão que existe em torno do dom de línguas, né? Mas veja que o apóstolo Paulo, se a gente fosse considerar aquilo que ele menciona aqui em 1 Coríntios capítulo 14, até a ordem que essas línguas acontecem nos dias atuais é completamente bagunçado, né? Porque o que a gente vê é uma glossolalia assim, incontrolável. Pessoas que falam ao mesmo tempo que você não entende absolutamente nada. Então, para Paulo, né, se a gente fosse considerar, eu sei que não é o nosso assunto de hoje, né, mas se a gente fosse considerar o dom de línguas, Paulo vai dizer, olha, se alguém fala em línguas, só pode falar se tiver alguém que interprete. Você já viu algum caso desse? Eu nunca vi alguém falando em línguas e outra pessoa interpretando. Mas Paulo está... Você já viu, né? Mas Paulo está dizendo, olha, tem que ter intérprete. Segunda coisa que ele diz, olha, se um profeta se levanta, então o outro tem que ficar quieto. Tem que esperar a profecia acabar. Aí quando a profecia acabar, acabou, então agora é o próximo, né? Então entra na fila. O que a gente vê é exatamente uma bagunça, né? Que a gente vê exatamente. Não tem muitas vezes interpretação e várias vezes as pessoas estão levantando ao mesmo tempo. Então veja que essa ordem então, que o apóstolo Paulo dá, ela não é uma ordem restrita à questão das mulheres, mas aqui ele está falando diretamente a elas a partir do verso 33. A segunda coisa que nós precisamos mencionar aqui é que essa questão, então, da mulher se calar na igreja, não é uma questão restrita a Corinto, ou a igreja em Corinto. Alguém pode dizer assim, pastor, mas isso era algo local, era porque a igreja de Corinto era bagunçada, né? Então, Paulo está dando essa ordem lá porque o negócio lá pegava fogo. Mas veja aí que no início do verso 33, ele vai dizer, como em todas as igrejas dos santos, conservem-se as mulheres caladas nas igrejas. Então, ele está dizendo, né, que
a questão aí dessa ordem não é uma ordem restrita à própria igreja em Corinto, mas uma ordem que ele está mencionando a todas as igrejas. A terceira coisa, então, que a gente precisa mencionar aqui, é que essa ordem, então, para que as mulheres fiquem caladas, né, é um mandamento. Então veja aqui que a ordem de Paulo para se manterem caladas não pode ser uma proibição total, né, para se falar nas reuniões, porque eu já mencionei, né, que isso seria inclusive algo contraditório, aquilo que ele vai mencionar no capítulo 11, verso 5, mas Paulo está dizendo, então, que as mulheres, então, devem respeitar o seu marido exatamente por causa da lei que ele menciona aqui, né? Ele vai dizer, olha, vocês não devem falar, ele vai dizer no verso 34, mas estejam submissas como também a lei o determina. A grande pergunta, então, que a gente precisa mencionar é: qual é a lei que o apóstolo Paulo está dizendo aqui, então? Se ele, então, está citando essa lei que determina que a mulher fique calada, qual é a lei, então, que o apóstolo Paulo está mencionando? Então, veja que o apóstolo Paulo, ele vai, então, a mencionar diversas vezes aquilo que nós encontramos no que diz respeito a Gênesis 2, que nós mencionamos aqui na nossa leitura hoje pela manhã. Veja, por exemplo, deixa eu só achar aqui. Deixa eu só ver aqui. Veja, por exemplo, que... Deixa eu só abrir aqui, que eu criei uma confusão aqui. Ok, tá. Deixa eu só achar aqui. Pronto, eu achei. Veja, por exemplo, aqui, irmãos, capítulo 6, o verso 16. Eu vou pedir alguém para ler, por favor. Vou pedir alguém para abrir também 11, capítulo 11. Não, desculpa. 1 Coríntios 6, verso 16. E também o capítulo 11, os versos 8 e 9. Tá? Por favor, abram antes de ler. Deixa eu só citar, então, que o apóstolo Paulo, ele então tem em mente aquilo que nós lemos no início aqui do nosso culto, né? Gênesis capítulo 2, quando Deus então institui ali o primeiro casal e coloca a ordem na própria criação. Veja, por exemplo, no capítulo 6, o verso 16, quando o apóstolo Paulo então fala a respeito da imoralidade sexual, ele vai citar exatamente Gênesis 2, 24. Quem achou aí 6,16 pode ler, por favor. Isso. Então, qual é o ponto aqui do apóstolo Paulo com relação à imoralidade sexual? Ele está dizendo, olha, quando alguém, então, se junta a uma prostituta, é o que ele está dizendo aí, os dois se tornam uma só carne. Porque esse é o princípio lá do casamento, né? Por que o casamento une ao casal? Por que o casal, então, se une a uma só carne? Exatamente por causa da relação sexual, que só existe no casamento, né? Então, o filho, por exemplo, ele não é uma só carne. A gente, às vezes, tem essa ideia, né, de que os filhos são uma só carne como nós, mas chega um certo tempo que os filhos vão seguir o seu próprio caminho, né? Eles são um rebento, então, que uma hora vai voar sozinho. Mas o casal, ele tem essa união, né? É por isso que a Bíblia diz, então, que os dois se tornarão uma só carne, né? Exatamente, então, por causa da relação sexual. Paulo, então, aplica esse princípio à própria imoralidade sexual. Ele vai dizer, olha, você se deitando com uma prostituta, você se torna com ela uma só carne. Então, ele tem em mente, certamente, Gênesis 2, o verso de número 24. Além disso, então, quando o apóstolo Paulo vai mencionar no capítulo 11, né, os versos 8 e 9, novamente, então, ele tem em mente Gênesis capítulo 2, os versos 18, também os versos 21 e 23. Alguém leia para mim, por favor, 11, aos versos 8 e 9.
Isso. Então, aqui também em Gênesis, 1 Coríntios 11, ele também tem em mente exatamente isso. Então, na passagem que nós acabamos de ler no capítulo 14, certamente o apóstolo Paulo também está considerando a Gênesis capítulo 2, onde Deus criou primeiramente um homem e criou então depois a mulher. Então, exatamente nesse sentido, né, no que diz respeito então aos assuntos espirituais, o marido então deve não somente no lar, mas também na igreja, ele precisa então ter essa responsabilidade da liderança. Por isso então ele deve estar à frente, ele deve então cuidar da sua esposa. É nesse sentido então que o apóstolo Paulo coloca aí. Então vejam que a ordem de Paulo então ela envolve essa questão da submissão. Ele vai dizer aí: e se elas desejam aprender algo, que perguntem ao marido em casa. Então, notem, irmãos, que o apóstolo Paulo aqui, ele não está restringindo as mulheres para que elas aprendam alguma coisa na igreja. Ele não está dizendo que as mulheres têm menos valor, né? E elas não devem dizer absolutamente nada. Não é isso. Mas ele está colocando aqui de que essas mulheres, então, devem ser instruídas para que elas deixem, então, que os seus líderes, ou seja, cada qual com o seu próprio marido, sejam ensinadas por eles em casa. A gente vai chegar lá no final, né? A gente vai dar uma olhadinha a respeito disso, né? De repente a gente fica assim meio, especialmente as mulheres, né? A gente fica pensando assim, puxa, mas então está rebaixando a mulher, né? De repente Paulo é meio machista nesse sentido. Mas veja, a gente vai chegar lá no final, veja que isso novamente, né? Lembra que eu falei sobre isso na semana passada, quando eu falei então sobre o papel da mulher em casa? Aqui também você vai perceber que, embora o apóstolo Paulo esteja colocando isso no que diz respeito às mulheres, ele não tira dos homens a sua responsabilidade, só aumenta a responsabilidade deles. Né? Então você imagina de modo prático, né? Imagina de repente o pastor está aqui pregando algo e a esposa não entende bem aquilo que o pastor falou. E ela de repente fala: eu vou perguntar para o meu marido. Ele precisa me explicar isso em casa. Eu não entendi isso que o pastor falou. E ela chega em casa e fala assim: maridão, meu amor, meu gato, né? Cheirosinho, me explica aqui, o que é que foi aquilo que o pastor quis dizer? Me explica, eu não entendi aquela doutrina que ele falou lá hoje de manhã, ou no culto à noite. Aí o gato não sabe de nada. E aí? Entendem? Exatamente. Então vejam, irmãos, né? Vejam, irmãos, que às vezes nós olhamos as coisas de maneira, de uma visão, às vezes até mesmo cultural, da nossa sociedade, né? Nós pensamos que de repente o apóstolo Paulo está subjugando as mulheres, mas nós nos esquecemos de olhar para aquilo que a Bíblia coloca para nós, que embora o apóstolo Paulo esteja falando dessa maneira, né? Ele não está desconsiderando o papel do homem como líder espiritual da sua casa. O marido não é só o sustentador da sua casa, não é só levar comida para casa, não é só suprir, não é só pagar o aluguel, não é simplesmente pagar as contas do lar, mas é suprir a esposa e os filhos espiritualmente. Então aqui a gente vai chegar lá, daqui a pouco lá, mas aqui a gente já tem a ideia, já tem a direção daquilo que o apóstolo Paulo está colocando para nós. Tá? Então cabe aos maridos então ensinar e tirar as dúvidas e discipular. Você pode usar o nome que você quiser, né? Ensinar, discipular, a corrigir, dirigir a sua esposa espiritualmente dentro do contexto da sua própria casa. Tá? Então é isso que o apóstolo Paulo está mencionando aqui. E ele vai mencionar aqui por fim, né, dentro ainda dessas considerações, que há então o risco de uma vergonha. Veja aí o que ele vai dizer. Porque é vergonhoso uma mulher falar na igreja. Então, novamente, né, esse versículo ensina a diferença entre a igreja e o lar. Então, na privacidade do lar, a esposa pode aprender com o marido. Mas no culto, uma esposa que questiona seu marido sobre verdades espirituais, corre o risco de desonrá-lo.
Então você imagina a situação, né? O marido é líder na igreja e de repente a esposa dele levanta e fala assim: ah, mas isso aí eu não concordo com o que você está falando não, marido. Isso aí está errado, né? E aí de repente vai criar-se todo aquele embaraço, né? Toda aquela vergonha e dúvidas, né? Com relação à própria posição que aquele líder está ocupando, porque de repente a própria esposa dele está questionando um ensino, alguma coisa então que está sendo colocada ali, né? Então veja que o apóstolo Paulo tem cuidado em falar a respeito dessas coisas, né? Nós vamos chegar lá no final, esperem aí, viu, homens, que vai chegar a sua vez, mas isso não desconsidera o papel do homem no que diz respeito então à igreja. Então Simon Kistemaker, ele vai dizer algo muito interessante. Ele vai dizer, olha, não é que as mulheres coríntias não é porque torce para o Corinthians não, tá? Devam ficar caladas no culto com respeito a orar, profetizar e cantar salmos e hinos. Contudo, são proibidas de falar quando as profecias de seus respectivos maridos são discutidas. Pede-se que elas observem a ordem criacional registrada na lei e honrem o marido. Ao dizer 3 vezes às mulheres que se calem, Paulo as instrui a respeitar o marido no culto e reservar as perguntas para a privacidade do lar. Então vejam que os maridos, eles têm essa responsabilidade de cuidarem da vida espiritual das suas esposas e ajudarem as suas esposas no que diz respeito ao seu crescimento espiritual. Se uma esposa, então, tem dúvidas a respeito de alguma doutrina, ela deveria perguntar primeiramente a quem? Ao marido dela, né? Aquele varão lindo que ela casou, né? E dizer, olha, eu quero que você me explique isso daí, porque eu não entendi bem aquilo que foi falado. Eu queria que você me explicasse, então, sobre a regeneração. Eu queria que você me explicasse, então, sobre a suficiência das Escrituras, né? Então, a esposa tem no marido esse ensinador, né, esse discipulador. O segundo texto, então, que eu queria olhar com os irmãos, é o texto, então, que se encontra lá em 1 Timóteo 2, os versos 11 a 15. Se você quiser abrir lá. Mas está ali, a gente vai ler juntos. Eu peço para abrir, porque tem gente que quer abrir, né, para saber onde é que tem. Tem gente que talvez nem sabe que tinha 1 Timóteo, né? Então, às vezes você quer abrir para você descobrir que tem um livro chamado 1 Timóteo. Só para saber se é verdade mesmo, né? Se eu não inventei aquele texto ali. Às vezes o pastor inventa algum texto bíblico, né? Tem até aquele versículo, vocês conhecem, né? A esperança é a última que morre. Não tem? Você sabe que tem uma história engraçada sobre isso, né? Diz que uma pessoa nova convertida estava na igreja, né? Então o pastor falou assim, irmãos, vamos nesse momento do culto, se você lembrar em um versículo de cor, você pode dizer esse versículo de cor em voz alta, né? E aí cada irmão foi levantando e falando, né? Um levantou e falou assim, se Deus é por nós, quem será contra nós? Aí o outro levantou e falou assim, o Senhor é meu pastor e nada me faltará. E aí esse irmão novo convertido levantou e falou assim, a esperança é a última que morre. E aí diz que o pastor falou assim, meu irmão, isso não está na Bíblia. Ele falou assim, mas devia estar. Então tá, a esperança que é a última que morre não tem não, viu gente? Por favor. Né, Luiz? Depois vai chegar lá no campo missionário e dizer, o pastor está ensinando heresia lá. Vamos lá, então leiam lá para mim, a mulher.
Isso. Então, é outro daqueles textos, né, que nós muitas vezes não gostamos muito de ler, né, que trazem essas questões aí relacionadas ao papel da esposa, do marido, dentro do ambiente do lar, né. Mas vamos dar uma olhadinha aqui aos motivos pelos quais, então, o apóstolo Paulo, ele menciona que a esposa não pode ensinar na igreja. Então, ele menciona aqui algumas questões interessantes, né. Primeiramente, então, o apóstolo Paulo, ele vai dizer, né, que a mulher não pode ensinar na igreja, ou as mulheres não podem ser oficiais na igreja. Ele vai dizer, por causa da ordem da criação. É o que ele diz aí, né? Primeiramente, ele vai dizer, Eva foi criada depois de Adão. Então, veja, irmãos, que tudo isso foi a ordem de Deus. Embora a gente fale sobre a questão da imagem e semelhança, a gente precisa considerar isso, né? De que Adão foi criado primeiro, né? Exatamente porque ele precisava ser o cabeça de toda a criação. A segunda coisa que ele menciona aí é que Eva, então, ela foi enganada, não Adão. Então, uma vez que Eva foi criada depois de seu marido e para o seu marido, como auxiliadora do seu marido, e por Eva então ter sido enganada, ela então se torna desqualificada para ser a professora de Adão, né, o professora de homem. Ela não pode então assumir essa proeminência. Então veja, como já indicado, essas direções acerca do papel da mulher em relação ao culto público se baseiam não só naquilo que a gente às vezes acha que é circunstancial, que é contemporâneo, mas exatamente sobre a questão de que na criação foi assim que as coisas aconteceram. Aqui agora Paulo, ele está mencionando a própria entrada do pecado, né? Do fato, então, de que Eva foi enganada e não Adão. Então, quando a mulher reconhece essa distinção básica e ela age em conformidade com ela, e que ela pode ser uma bênção, então, na vida do homem, ela pode, então, exercer essa graciosa influência, né? Ela pode, então, promover essa felicidade ao seu marido, aos seus filhos e ao lar. Tudo isso, então, feito para a glória de Deus, né? Veja, novamente eu mencionei isso na semana passada. Isso não quer dizer que a esposa, ela não pode trabalhar fora, nada disso. Ninguém está falando isso aqui, né? O que a gente está querendo resgatar é exatamente aquele papel inicial, aquele papel primordial, aquele papel pelo qual Deus criou as mulheres, né? Para serem mães, para serem boas esposas. Notem que isso tem a ver exatamente com aquilo que nós vemos na nossa cultura, irmãos, né? Que quer exatamente desvencilhar a mulher disso, né? Quer desvirtuar essas coisas relacionadas à mulher, né? Querem difundir que a maternidade é algo extremamente difícil, que a mulher deve buscar outras coisas, né? Que a mulher não deve então se importar com a sua casa nem com o seu marido. E às vezes a gente acaba absorvendo esses valores da cultura, achando que isso é modernidade, que isso é legal, mas no final das contas isso é prejudicial à vida familiar e por que não dizer prejudicial também à vida, à nossa igreja. No ponto então que o apóstolo Paulo menciona aqui, né? Ele vai mencionar exatamente isso, que Eva foi enganada. Adão, porém, não foi enganado. Naturalmente, isso pode ser tomado em termos absolutos, né? Isso deve significar algo mais ou menos assim. Adão não foi enganado da mesma forma que Eva foi. Tá? Por isso, então, o apóstolo Paulo coloca essa condição aqui de que a mulher não deve ensinar na igreja. A terceira coisa que ele vai mencionar aqui, né, como eu já havia dito anteriormente, dentro da família, as mulheres, então, e os homens, eles têm, então, essa distinção dentro do lar. Então, em casa, o marido, então, deve ser o líder da sua casa. E o líder, novamente eu volto a dizer, não é simplesmente aquele que dá ordens, mas é aquele que lidera a sua esposa, os seus filhos. Não é só colocar comida em casa, mas é dirigir os seus filhos, é dirigir a sua esposa, né? É discipular a sua família nas coisas do Senhor. E a família da igreja, então, é uma extensão dessa família do lar.
Então, aquilo que acontece na família, ou seja, o homem sendo líder, deve então refletir exatamente no que diz respeito então à própria vida da igreja. Então, veja que também na igreja nós vamos perceber que Deus colocou essas coisas distintas, ou seja, homens e mulheres não devem assumir o seu próprio papel. Uma coisa que eu quero chamar a sua atenção nesse texto é o que o apóstolo Paulo coloca aí no final, né, no verso de número 15, olha o que ele vai dizer aí. Ele vai dizer assim, todavia será preservada através de sua missão de mãe, se ela permanecer em fé e amor e santificação com bom senso. Então veja que o apóstolo Paulo, ele diz exatamente algo bem interessante aqui para nós. Ele está dizendo que a mulher vai ser salva, não porque ela é uma pregadora de adultos, não porque ela assumiu o papel então de liderança dentro do lar e da casa, mas ele então vai trazer essa questão, né, de que a mulher então vai ser salva exatamente pelo fato de que ela pode gerar filhos. Olha que coisa interessante se nós voltarmos lá para Gênesis capítulo 3. Eu mencionei isso na semana passada. Embora Eva tenha sido enganada, e toda aquela situação então aconteceu em Gênesis capítulo 3, Deus não tirou dela o fato então de que ela podia gerar filhos. O nome Eva, eu falei isso na semana passada, significa exatamente isso, ela é a mãe da humanidade. É através, então, da gravidez de Eva, né, que vem, então, o nosso Redentor. A promessa, então, de que a salvação viesse, ela não começa lá em Maria, como a gente costuma mencionar. Certamente a Maria tem o seu lugar na história, né? Ela é a mãe direta do nosso Redentor. Mas tudo começa em Eva, quando Deus, então, dá a ela esse privilégio, essa oportunidade de ela continuar gerando filhos. Ainda que sejam filhos de uma gravidez mais dolorosa, né? Ele vai multiplicar as dores do parto, mas mas não deixa de ser um benefício, não deixa de ser uma bênção na vida da mulher. Aqui então o apóstolo Paulo, ele aplica esse princípio exatamente nesse sentido, né? De que a mulher então vai ser preservada. Aqui tem o sentido de que a mulher vai ser salva se ela exatamente manter a sua função como mãe, né? Ele diz aí a sua missão, melhor dizendo, né? A sua missão como mãe. Volte novamente lá para Gênesis capítulo 3 e você vai perceber que é exatamente isso que está acontecendo lá. Onde é que tudo começou, gente? Exatamente quando a mulher, de alguma maneira, pensou que poderia assumir o lugar do homem, poderia então tomar a liderança do homem. Aqui Paulo então resgata aquilo que está em Gênesis capítulo 3, quando ele diz então que a mulher vai ser preservada, a mulher vai ser salva, exatamente para que ela não caia de novo no engano da serpente. O mais interessante aqui que não aparece para nós, né? Mas o verbo aí que está como permanecer, né? Se ela permanecer, na verdade isso tinha que estar no plural, porque no original está no plural. Ou seja, o apóstolo Paulo não está falando apenas de Eva, mas ele está falando de todas as mulheres. Que essas mulheres então vão ser resgatadas, elas vão ser libertas, elas vão ser salvas, exatamente entendendo o seu papel, a sua missão como mãe. Traga isso para a nossa cultura, irmãs. Não é isso, então, que a nossa cultura tenta exatamente tirar das mulheres? Dizer, ser mãe é uma coisa ruim. Mas aqui a Bíblia está dizendo algo contrário. Ele está dizendo que a mulher vai ser salva, ou seja, ela vai ser preservada de não cair de novo no engano da serpente, se ela entender o seu papel e a sua missão como mãe. Você não acha isso bonito? Você não acha isso belo? Que a Bíblia está, na verdade, resgatando aquilo que a nossa cultura tenta arrancar das mulheres. Está tentando, então, tirar exatamente isso. A questão da maternidade nos nossos dias tem sido algo muito mal visto.
Não só na questão do aborto, o aborto é a extensão disso, né? Que tem maculado a maternidade de muitas mulheres. Mas a nossa cultura está dizendo, então, que ter filhos é algo extremamente ruim. É algo realmente doloroso. Mas aqui, então, a Bíblia está dizendo para nós que, na verdade, isso é uma bênção. Então, em virtude dessa gestação, a esposa de Adão foi chamada de Eva, ou seja, ela foi chamada de vida. Ela é mãe de todos os viventes. Então, o que eu estou mencionando aqui, para a mulher cristã, o parto, melhor dizendo, né, significa salvação, pois que a mãe cristã não experimenta prazer e alegria interior, bênção e glória e ver a imagem de seu Salvador refletida nos pequeninos que pertencem a Ele. Então, em outras palavras, é o que eu estou dizendo. Muito mais do que mulheres liderarem na igreja, a Bíblia está dizendo que ela tem uma missão muito mais, digamos, digna, né? Muito mais sublime, que é ser mãe, que é gerar filhos. Então, isso evoca novamente aquilo que nós encontramos lá em Gênesis capítulo 3. Então, diante disso, nós podemos mencionar que o pensamento completo de 1 Timóteo 2, 11 e 15 é o seguinte: se as mulheres da igreja permanecerem na fé e no amor e na santificação, ao mesmo tempo que exercem autocontrole e reservas adequados, encontrarão genuína alegria e salvação em gerar filhos para a glória de Deus, sim, em todos os deveres e deleites da maternidade cristã. Então vejam, irmãos, que coisa maravilhosa, se nós, ao invés de ficarmos lutando para que as mulheres assumam cargos na igreja, nós tivéssemos então homens que liderassem a igreja, que conduzissem a igreja nos caminhos do Senhor, e ao mesmo tempo nós tivéssemos mulheres, mães, né, piedosas, que criassem os seus filhos no caminho do Senhor, sob a supervisão dos seus respectivos maridos. Veja quantas coisas poderiam ser diferentes na nossa vida familiar e também na vida da nossa igreja. E muitas vezes nós entramos nas propostas, nós aderimos muitas vezes àquilo que a nossa cultura prega para nós, e nós muitas vezes queremos mudar a ordem das coisas, achando que isso é algo interessante, é algo relevante, que a Bíblia permite isso. E muitas vezes nós acabamos colhendo muitos problemas, muitas dificuldades. Hoje, por exemplo, quando a gente fala sobre... Tem se falado muito, né, dentro da nossa denominação, não sei se você sabe disso, né, muitos têm levantado a bandeira para a ordenação de mulheres. Infelizmente. E isso parte, inclusive, para a nossa vergonha de pastores, de presbíteros. Porque os documentos chegam no Supremo Concílio por meio dos concílios. É um conselho lá que formula uma proposta, isso sobe lá para o presbitério, aí o presbitério olha, puxa, que coisa legal, né? Vamos endossar isso aqui e vamos mandar para o sínodo. Aí o sínodo olha, gente, que coisa maravilhosa, que coisa revolucionária. Vamos endossar isso aqui e vamos mandar para o Supremo Concílio. E no Supremo Concílio tem quem defenda, viu? Tem quem defenda isso. E aí querem, talvez, valorizar, né, o trabalho das mulheres, mas estão jogando um pano quente numa situação que tem destruído as nossas igrejas, irmãos, que é a falta de homens para a liderança. A gente está tampando, você conhece aquela história lá de Isaías, né, do cobertor curto, não sei se você já leu essa passagem, né, então é o cobertor curto, eu já dormi com cobertor curto, viu gente, eu imagino, né, Não é difícil achar, né, dona Mani, um cobertor curto. Uma cama curta, então. Você sabe o que eu estou falando, né? Ou pelo menos olhando para mim, você deve imaginar. Você puxa para um lado, descobre do outro. Puxa para cobrir os pés, falta em cima, né? Aí você põe ele meio de diagonal assim para ver se consegue fazer alguma coisa. Encolhe as pernas, né? O que é isso? É desconforto. E é isso que às vezes essas pessoas estão querendo fazer. Não, vamos valorizar o trabalho das mulheres. Vamos então puxar o cobertor. Aí descobre lá embaixo. O que é que está descobrindo?
está descobrindo, né, a própria ausência dos homens no trabalho da igreja, né? Como tem sido difícil, irmãos, achar oficiais. Como tem sido difícil achar pessoas, homens, que queiram trabalhar na obra do Senhor. O genro da dona Júnia, ele trabalha lá em Curitiba, né? Ele é de outra denominação, mas ele estava me contando, quando ele veio de férias agora no final do ano, ele estava me contando um trabalho que eles fazem lá com homens. Ele me contou que um dia eles conseguiram juntar de uma só vez, 600 homens. Eu falei, Gênesis, o que você ofereceu para esses caras? O que tinha lá? Né? 600 homens. 600, de uma só vez. Eles passam o final de semana num local lá, né? E aí, então, é palestra só para homem, viu, Ariston? E como ele disse para mim, pastor, o pau canta. Lá a gente não alivia para ninguém. A gente fala rasgado, porque é só homem. E não tem esse negócio de ficar medindo as palavras, não. A gente vai no centro do negócio. 600 homens. A gente não consegue, irmãos, juntar num encontro sinodal 60, 50. E não é algo particular da nossa região e nem é algo particular da nossa igreja. Quem dera se fosse. Isso tem acontecido de modo geral. Exatamente porque muitas vezes nós estamos deixando esses aspectos culturais, modernos, que a gente às vezes acha bonitinho, vem embrulhado num papel de presente lindo, mas por dentro pode destruir completamente os princípios fundamentais da palavra de Deus. Então, por isso, o apóstolo Paulo menciona essas questões e ele fala então para nós a respeito disso. Então, vamos caminhar aqui. E quanto aos homens então da igreja? Nós falamos então do papel das mulheres. Então, não apenas as afirmações bíblicas sobre o papel da mulher na igreja, mas não apenas pelas informações bíblicas sobre o papel da mulher na igreja, mas diretamente a Bíblia afirma que o papel de liderança deve ser realizado pelos homens. Então veja, por exemplo, Atos capítulo 6, a gente não vai ter tempo aqui para ler, mas os versos 3 a 6, quando então tem aquela discussão dos apóstolos, né, a respeito então das viúvas que estavam sendo desamparadas, os apóstolos então separaram quantos? Vocês lembram? 7. Tinha mulher? Sim ou não? Eram 7 homens que precisavam, então, assumir naquele momento aquilo que nós conhecemos hoje como o diácono. Eles precisavam, então, servir às mesas, né? Então, foram escolhidos 7 homens, né, de boa índole, cheios do Espírito Santo, e eles, então, foram eleitos ali como diáconos, né, para servir às mesas. Você vai perceber, por exemplo, 1 Timóteo capítulo 3, onde o apóstolo Paulo acabou de dar instruções a respeito, então, do papel da mulher na igreja. No capítulo 3, os versos de 1 a 7, quando ele, então, descreve as aptidões, os requisitos, né, para que alguém se torne líder na igreja, ele vai se dirigir exatamente aos homens. Ele vai dizer, olha, portanto, é necessário que o bispo seja irrepreensível, esposo de uma só mulher. Então você vai perceber que todas as direções e instruções são dadas então aos homens. Você vai encontrar isso em 1 Timóteo 5,17, quando o apóstolo Paulo então fala exatamente sobre isso, né? De que aquele presbítero, então, que dirige bem a igreja, ou preside bem a igreja, ele deve, então, receber honorários dobrados, né? Exatamente por causa disso, né? Porque eles se afadigam na palavra e no ensino. 1 Pedro, capítulo 5, os versos de 1 a 4, você também vai encontrar o apóstolo Pedro falando sobre isso. Ele vai dizer, rogo, pois, aos presbíteros que há entre vós, eu, presbíteros como ele, testemunho dos sofrimentos de Cristo e ainda coparticipante da glória que há de ser revelada. Pastoreai o rebanho de Deus que há entre vós, não por constrangimento, mas espontaneamente como Deus quer. Então aqui também nós vemos essa menção clara de que presbíteros ou oficiais, né, se resume a cargos que devem ser dados a homens.
São os homens, então, que devem liderar. Eu vou chegar daqui a pouquinho lá, né? E a gente vai compreender, então, como é que vai ser a decorrência dos demais cargos na igreja. Você vai encontrar a mesma coisa em Tito, capítulo 1, os versos de 5 a 9. Tito também é uma das cartas consideradas como cartas pastorais. Ali, novamente, o apóstolo Paulo, ele menciona isso, né? Ele vai dizer assim, ó, por esta causa te deixei em Creta, para que pusesses em ordem as coisas restantes, bem como em cada cidade constituísse presbíteros, conforme te prescrevi, alguém que seja irrepreensível, marido de uma só mulher. Irmãos, não dá para a gente trocar isso e achar que isso serve para a mulher ser presbítera. Não dá para a gente dizer assim, não, esse texto aqui a gente pode inverter, que seja uma mulher de um só marido. A gente está maculando o texto bíblico, a gente está invertendo a ordem das coisas. A gente não pode simplesmente dizer assim, isso aqui se aplica a uma mulher. E com todo respeito eu digo isso às mulheres. Mas isso cabe aos homens da igreja. Cabe então aos homens estarem à frente do trabalho do Senhor. Dito isso, então, a gente pode partir para algumas conclusões. Calvino então vai dizer o seguinte, a tarefa de ensinar é uma função que pertence a alguém incumbido da supervisão da igreja. E é por esta razão inconsistente com a condição de submissão. Pois quão inconveniente seria que uma mulher que vive em sujeição a um dos membros presidir sobre todo o corpo. Portanto, é um argumento baseado em incompatibilidades. Porque se a mulher está em submissão, ela está, pois, impedida de exercer autoridade para ensinar em público. O que Calvino está dizendo é, se a mulher deve ser submissa ao marido, como é que ela vai estar acima do corpo? Como é que ela vai estar acima da igreja, liderando a igreja, se ela tem que ser submissa ao marido? Calvino está dizendo, isso é incompatível. Isso não deve ser dessa forma, né? Ele continua dizendo, o raciocínio do apóstolo, porém, é honesto. A autoridade de ensinar está excluída da função da mulher, porque caso ela venha a ensinar, logicamente se colocará acima de todos os homens, embora ela devesse estar em submissão. Além disso, então, um outro autor, ele vai dizer o seguinte, a mulher não deve entrar na esfera de atividade para a qual a força de sua própria criação não é apta. Ele vai dizer que a ave não tente viver debaixo d'água, que o peixe não tente viver em terra seca, que a mulher não queira exercer autoridade sobre o homem, instruindo-o nos cultos públicos, por amor a ela e para o bem-estar espiritual da igreja, proíbe-se essa pecaminosa intromissão na autoridade divina. Além disso, então, um outro autor, né, o John Frame, ele vai dizer, segundo essa interpretação, a restrição fundamental no papel das mulheres na igreja é o mesmo nas duas passagens. Ele está citando 1 Timóteo e também ele está citando a passagem de Tito, né? As mulheres, 1 Coríntios e 1 Timóteo. As mulheres não podem ser presbíteras ou ter qualquer cargo na igreja que as encarregue do ensino oficial aos homens. Além disso, então, um outro autor, né, o Douglas Moo, ele diz, dentro das esferas de autoridade, Deus e as Escrituras, podemos falar legitimamente de uma função de governo exercida sobre Deus por alguns cristãos sobre os outros. Nas epístolas pastorais, esta autoridade de governo é atribuída aos presbíteros. Pois a proibição de Paulo quanto às mulheres terem autoridade sobre homens, exclui a possibilidade de uma mulher ser presbítera ou pastora, do modo como esse ofício é descrito nas epístolas pastorais. Então o que Douglas Moo está dizendo é aquilo que eu falei no início. Em alguns aspectos da vida da igreja, você pode ter uma mulher liderando. Você pode ter até, algumas vezes, essa mulher ensinando. Mas no que diz respeito, então, ao ensino oficial, ele vai dizer, isso cabe aos presbíteros, isso cabe aos oficiais, isso cabe, então, aos pastores fazerem isso e não deixar isso a cargo das mulheres. Então, portanto, que nenhuma de suas filhas a siga invertendo a ordem divinamente estabelecida, que nenhuma assuma o papel que não lhes é destinado,
Que a filha de Eva não ensine, não governe, nem dirija quanto a congregação se reúne para culto público. Que aprenda, não ensine, que siga, não dirija. Então aqui o William Hendrickson está comparando a própria situação de Eva com as mulheres dos dias atuais, dizendo, não faça aquilo que Eva fez, porque a gente sabe que isso acabou mal, que isso não deu certo lá, por que a gente acha que vai dar certo aqui? Então ele está dizendo, cuidado com isso, para que não haja prejuízos na casa de Deus. E partindo então para o final, novamente então eu quero fazer uma citação aqui, vamos ver se ela aparece ali. A gente inventa de botar vídeo, né? Aí demora. Vocês podem ler para mim, por favor? Isso por quê? Porque muitas vezes algumas pessoas dizem assim, o cristianismo tirou essas diferenças. Mas o que a gente tem visto aqui, que embora no que diz respeito à nossa salvação, de fato não há distinção, mas a Bíblia ressalta essa distinção que há entre homem e mulher no que diz respeito, então, aos seus deveres, né, aos seus papéis, tanto na família quanto na igreja. Então, finalmente, né, em suma, assim como acontece na família, cabe ao homem liderar na igreja. No caso de nossa igreja, né, no caso da Igreja Presbiteriana do Brasil, é dever dos oficiais, presbíteros e diáconos, tomarem a frente nas questões da palavra e das mesas, respectivamente, conforme a gente vê lá em Atos 6. Os demais homens devem seguir sua liderança masculina, assumindo deveres nas diversas esferas da igreja local. Então, isso que eu quero finalizar, né? Cabe, então, aos oficiais, presbíteros e diáconos, a liderança da igreja. E quando a igreja, então, ver esses homens liderando, certamente outros homens também vão liderar e outras pessoas também vão liderar sob a supervisão destes, né? Então, veja que tudo parte disto, né? Se nós não temos, de fato, pessoas que começam esse papel da liderança, irmãos, certamente a gente precisa, então, rever, né? A gente precisa, então, reconsiderar, a gente precisa orar por isso, para que esses homens, então, a começar dos oficiais, tomem, então, o cargo da liderança, tomem, então, a frente da igreja e leve outros, então, a serem despertados. A gente não pode simplesmente dizer, não, deixa as mulheres fazendo, elas fazem melhor do que nós. E a gente fica aqui, né, contando os dedos, falando assim, não, elas fazem, a gente está tudo tranquilo. Está uma bênção. E com isso, irmãos, eu não estou desvalorizando o trabalho, o empenho e a dedicação que muitas mulheres têm, inclusive na nossa igreja. Mas isso não pode ser respaldo, muito menos desculpa, para que nós, homens, simplesmente digamos isso. Não, as mulheres fazem isso muito bem. Já tem um trabalho de evangelização que as mulheres fazem. Não, a SAF já tem um programa de oração. Não, pastor, não precisa, porque a SAF já tem a departamental. As mulheres da SAF têm oficinas, né? Lá elas evangelizam, bom demais. A gente fica aqui, né, assistindo o jogo do Flamengo, assistindo o jogo do Vasco, né? A gente fica aqui numa boa, né? A gente fica aqui tranquilo, assistindo o nosso futebolzinho, nossa série predileta. Deixa que as mulheres orem, deixa que as mulheres evangelizam, deixa que as mulheres fazem todo o trabalho da igreja, deixa que elas façam tudo, enquanto a gente fica aqui simplesmente olhando o que está acontecendo. Se precisar da gente, né, para carregar uma cadeira, está tudo bem. Não, é liderar. É liderar, é estar à frente. É dizer, o que tem para fazer, pastor? Como é que a gente vai fazer isso daqui? Como é que a gente vai caminhar na igreja? Qual é a proposta do conselho? O que foi que o conselho decidiu? Nós queremos nos submeter a isso, a gente quer liderar. Nós queremos, então, que o Senhor use a nossa vida como homens para liderar não só a nossa casa, mas também a nossa igreja. Irmãos, nós temos alguns minutos aí para perguntas. Trocaram meu slide? Poxa, trocaram assim na maior cara dura? Tá bom, né? Tá bom.
Fala, Ariston. Sim, pastor. Em relação a essa parte que fala que a mulher aprenda em silêncio, só para compreender melhor. Parece que o senhor já falou, mas só para enfatizar aí, não quer dizer que ela não deve perguntar ao pastor, ao presbítero, a quem estiver ensinando, se ela tiver dúvida na igreja. Estou perguntando aqui porque é o seguinte, aí ele fala, se tiver dúvida, interrogue em casa ao marido. E nós sabemos que há muitos casos que a mulher não tem marido em casa para perguntar, marido. E quando tem, às vezes tem um marido descrente. E em matéria espiritual, para mim, esse marido não vai servir para ela, é que vai servir para ele, para dar orientação espiritual. Só quero saber como é que a gente enxerga essa situação. Então, no caso dela não ter marido, não se encaixaria ali, porque ela está dizendo que tem que perguntar ao marido. Se não tem, então não tem como perguntar, né? O segundo é que a gente pressupõe que Paulo esteja se dirigindo a um casal cristão, né? Assim como ele diz lá, por exemplo, em Efésios capítulo 5, né, que o marido deve amar a esposa e a esposa submeter-se ao marido, pressupõe-se inicialmente de que os dois sejam crentes, né? No caso, certamente, se o marido não for crente, nada impede dessa esposa, né, de repente perguntar a um líder da igreja a respeito disso, né, alguma dúvida que ela tenha. Mas no caso ali, se ela tiver marido, seria bom que ela perguntasse para ele, né? Se tiver dúvida, o marido tem que estar, digamos assim, apto, né, ou pelo menos capacitado para responder os questionamentos que porventura a esposa tenha, né? Então é isso. Pastor, Diga, Wilson. vou até brincar aqui que eu não ia entrar nessa discussão não, para não sobrar nada para mim, vou puxar para outra coisa. Tá com medo de novo? Você apanhou na semana passada, não? O Ari já se arriscou aí, né? Não vou entrar nessa não. Você apanhou na semana passada, não? O pastor aí é que vai resolver. Eu entrei em outra discussão aqui. A gente viu na aula domingo passado, né, o Gênesis 1:27, deixou bem claro, né, que homem e mulher são criados à imagem e semelhança de Deus, imagem como sendo conhecimento, retidão e santidade, né? Até aí tudo bem. O texto escrito, o Gênesis 1:27, lendo ao pé da letra, daria uma ideia um pouco diferente, que não é essa a minha interpretação como o senhor falou na aula passada. Diz assim, criou Deus, pois, o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou. Aí depois ele fala, homem e mulher os criou. Lendo ao pé da letra, o que o texto está dizendo, que o homem, o Deus criou o homem e a mulher, está claro aqui, né? Os criou. Mas quando ele fala, pois, vou ler de novo, né? Criou Deus, pois o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou. Não fala os criou. No Catecismo Maior, pergunta 17, ele cita esse texto, mas já fala fê-los. Eu vou ler só a parte que é o meu ponto aqui. No 17 diz o seguinte, como criou Deus o homem. Aí ele fala aqui o que é, aí no final é assim, vou ler o que eu quero dizer aqui. Ele diz, a mulher, a partir da costela, é doutor de parará, fê-los conforme a sua própria imagem, em conhecimento, retidão e santidade, para dizer que não é semelhança física, né? Aí que é a minha pergunta agora, que é esse texto que o senhor leu, não exatamente esse versículo, mas eu fiquei em dúvida nesse ponto. É o 1 Coríntios 11, versículo 7, que ele diz assim, porque na verdade, o senhor até leu aqui, porque na verdade o homem não deve, desculpe, é esse? É esse mesmo. Porque na verdade o homem não deve cobrir a cabeça, aí minha dúvida agora, por ser ele imagem e glória de Deus, mas a mulher é glória do homem. Qual seria a melhor interpretação desse versículo? Que aparentemente está compatível com o que está dizendo lá, capítulo 1, versículo 27 de Gênesis, mas aqui daria a ideia que está distinguindo homem e mulher, né? Em relação à imagem, não sei se é isso, se ele está se referindo só à glória, não sei. Não, das interpretações que eu li, eu acho que a melhor se encaixa aí é que a mulher foi criada para o homem, por isso que ela é a glória do homem. Então é nesse sentido aí, né? A mulher foi criada para o homem,
né? Ela foi criada diretamente para para suprir aquela solidão do homem, né? Mas isso não a rebaixa, isso não deixa ela não é menor por causa disso, né? Mas é por isso que Paulo menciona essa questão aí, né? Que a mulher é a glória do homem. Então é nesse sentido. Não sei se respondi. Acho que respondeu sim, talvez seja a glória mesmo que ele está se referindo, porque o Gênesis 1, 27, ele fala que a imagem de Deus foi criado o homem e ele criou homem e mulher. Aí Sim. daria a entender aqui que seria, a mulher não seria criada a imagem de Deus, mas pelo texto que vê no Catecismo Maior, conhecimento, retidão e santidade, está bem claro, e o senhor falou sobre isso na aula anterior. Né? Por exemplo, Só que quem viu a aula anterior e viu essa aula aqui, não sei se os irmãos, alguns vão ficar em dúvida, né? Porque tem uma sutileza aí, né? Porque é um pouco diferente. Sim. A criação e a questão dos papéis, atribuições, né? Tem uns textos aí que a interpretação tem que ser do texto com o contexto, né? Então é meio complicado aí. Mas, por exemplo, quando você lê o episódio da queda, por exemplo, né? Que você percebe ali quando Deus vai atrás do casal, ele não chama por Eva, ele vai atrás de Adão, né? Então, assim, se a gente usasse uma linguagem bem atual, né? O responsável da coisa toda era ele. Então, por isso que quando o casal peca, ele vai atrás de Adão, né? Então, ele conversa primeiramente com Adão. Quem te fez saber que vocês estavam nus? Quem foi que falou isso para vocês? Então, assim, a responsabilidade foi dirigida para ele diretamente, né? Exatamente porque Eva não tinha recebido essa ordem direta. Então, se a gente pode fazer essas diferenciações, né? Não sei se isso ajuda ou atrapalha, né? Mas é as distinções que eu estou mencionando aqui. A Bíblia faz essas distinções, né? Por mais que muitas vezes a nossa cultura queira exaltar a mulher no sentido de colocá-la no mesmo patamar do homem, aí eu estou falando das responsabilidades, aí eu estou falando da liderança, eu não estou falando da imagem e semelhança, né? Eu estou dizendo de que as pessoas às vezes entram nessas discussões querendo colocar mulher e homem no mesmo patamar de igualdade, em todos os sentidos, né? Questão de força, todos os aspectos que a gente percebe aí, né? E tem as distorções que são mais graves, né? Essa própria questão de masculinizar as mulheres, de empoderar as mulheres, a dizer que as mulheres podem fazer coisas da mesma forma que um homem faz. Isso, na verdade, é uma distorção da própria Escritura, porque a Escritura ela não só distingue, como ela exalta essas diferenças. Então, na Escritura, a beleza está exatamente nisso, de que a mulher é a glória do homem. Isso pode parecer algo machista, mas é porque a gente só olha daqui para lá. Mas se a gente olhar de lá para cá, a gente vai perceber que, nesse sentido, o homem também tem uma imensa responsabilidade com a sua esposa. Porque a esposa foi dada ao homem exatamente para que ele possa cuidar dela como instrumento, né? Como a gente viu na semana passada, como o utensílio mais frágil. Então, embora a fragilidade da mulher seja colocada, ela não tira do homem a sua responsabilidade. O problema, irmãos, é que a gente olha a coisa de maneira parcial. A gente olha a coisa, às vezes, olhando com os óculos da nossa cultura. Então, como a nossa cultura fala muito, a nossa cultura é muito machista, né? E aí a gente vê essas brigas o tempo todo a respeito disso, a gente pensa que a Bíblia fala sobre isso, né? Então é a mesma coisa da teologia da libertação, é um outro assunto, né? Mas a gente pensa assim, a gente tem que ajudar o pobre, a teologia da libertação, isso, tem que ajudar o pobre. Aí a gente começa a ler a Bíblia achando assim, realmente a gente tem que ajudar o pobre. E aí a gente começa a ver a coisa só de um lado, né? Por quê? Porque a cultura está o tempo todo dizendo isso para nós, né? Que as mulheres têm o mesmo valor dos homens e têm que ter a mesma equiparação. E aí a gente começa a acreditar nessas coisas como sendo algo realmente absoluto. Mas a gente precisa voltar para a Escritura. A gente precisa ver o que a Escritura fala. A gente precisa observar o que a cultura diz, ou o que a Bíblia diz. Eu não estou dizendo com isso, irmãos, e nem estou dizendo, né, nem estou afirmando que a nossa cultura ela não é machista, que nossa cultura às vezes realmente não desvaloriza a mulher. Não estou dizendo nada disso.
Eu só estou dizendo que nós precisamos olhar para aquilo que a Bíblia diz, para que a gente não caia no engano, né, da serpente, e a gente comece a modificar os princípios da palavra de Deus, achando que, de fato, mulheres têm que liderar a igreja, que mulheres têm que ser pastoras, né, que mulheres têm que estar à frente, e a gente achando que isso é legal, que é bacana, mas muitas vezes isso não é só antibíblico, mas muitas vezes isso traz um problema sério para toda a família, tá? Eliane aqui, Lucas, mas Eliane já levantou aqui, Ana Josina, e eu vi ali também a Débora. Eu vou deixar para falar em casa com meu marido. Aí, Miguel, responsabilidade, viu? É só assim, ó, porque eu acho que Paulo, eu entendo que Paulo usou uma coisa específica ali da igreja, que não serve só para essa igreja, mas uma coisa cotidiana, para falar de algo muito maior, que é essa questão da responsabilidade do homem mesmo. Porque o senhor falou aí que daqui a pouco ia falar para os homens, mas o tempo todo o senhor falou para os homens. Tá? Então, assim, se as coisas chegam nesse ponto, de Paulo ter que falar isso, é porque a coisa vem errada, né? Desde há muito tempo, desde Eva. E a gente fica culpando a Eva, mas a gente faz a mesma coisa que a Eva, né? Então, assim, é realmente a gente entender que Deus sabe o que está fazendo. Desde o início Ele sabia. Sim. E a Eva achava que não. E a gente continua achando que não. Né? Mas Deus sabe o que está fazendo. A gente só tem que submeter e obedecer. Mesmo a gente ficando incomodada às vezes. Por causa justamente disso que o senhor acabou de falar, que a gente vê só num foco. Isso, exatamente. Então, a gente precisa observar os dois lados, tá? Então, quando a gente fala das mulheres, a gente não está tirando a responsabilidade dos homens, né? A responsabilidade sempre é maior sobre os homens, tá? Ana Josina, você vai entrar na fila hoje também, não? Né? Não. Vai. Não, eu sou forte, gente. Graças a Deus eu sou forte nesse aspecto, né? O que eu quero dizer é o seguinte: mulher, jamais, nós cristãs, não queremos ocupar o espaço do homem. Os espaços que as mulheres ocupam é porque eles estão desocupados. Aí eu não posso dizer, porque senão vai ter uma fila de novo, né, pastor? Mas, na verdade, os homens que precisam exercer melhor os seus papéis, para que o espaço dele não fique desocupado. Porque é bem fácil ele ouvir aqui que ele é superior e esquecer que ele é o sacerdote do lar. Esquecer se a mulher está cheia de dúvidas e cheia de problemas, porque o marido não foi eficiente na missão. Então, nós não somos... nós, mulheres, não queremos ocupar nenhum espaço do homem. Nós sabemos da nossa condição física, nós sabemos a condição como Deus nos colocou, mas sabemos também que se o homem não for coerente com a Escritura, não estiver disposto a dar a sua vida pela mulher, não estiver disposto a assumir os seus papéis de liderança na igreja, a mulher vai assumindo, não porque ela quer ser líder, porque o espaço está vazio. Então, é basicamente isso que eu quero colocar. O espaço está vazio. Tanto que a nossa igreja está precisando de diáconos e presbíteros e não tem. Aí o homem chega em casa e vai dormir de dia e a mulher fica com toda a tarefa de educar os seus filhos. Aí é claro que a próxima geração vai entender que líder é a mãe. Porque o pai dormia enquanto a mãe liderava. Exatamente. Então, eu volto a dizer a mesma coisa. Ninguém vai me bater, porque eu sou pequenininha, ninguém bate mulher pequenininha, né? Mas é o homem que tem que exercer melhor a sua função. Pode contestar, Débora. Rapidinho, vale só a pena eu mencionar aqui uma questão que eu lembrei. Talvez você é mais novo na nossa denominação, mas aquelas que são mais... estão há mais tempo, vão lembrar, talvez lembre do que eu vou dizer agora. Quando surgiu essas questões relacionadas aos documentos que o Supremo Concílio, né, porque isso não é de agora, tá, gente? Isso, se eu não me engano, surgiu a primeira vez em 2018 no Supremo Concílio. 2022 que o negócio foi mais
avultado. E vai para 2026 também, pode ter certeza. Tem a reunião da CE essa semana, tem lá documentos relacionados à ordenação feminina, pedindo o Supremo Concílio para rever a decisão dele com relação à ordenação feminina. E vai para 2026, pode ter certeza que vai para 2026, tá? Vai para 2026. Mas, às vezes, na internet, surge lá uma lista dizendo assim, coloque seu nome aqui, que a SAF do Brasil está querendo mandar um documento para o Supremo Concílio pedindo a ordenação de mulher. Não caia nisso não, tá? Não, esse não é o procedimento da nossa denominação. Nossa denominação não tem abaixo-assinado, não existe esse método de abaixo-assinado, e a SAF nunca faria um negócio desse, tá? A gente conhece as pessoas que estão lá na Nacional, né, na SAF Nacional, e elas nunca fariam um documento como esse, pedindo para que você assine aqui para dizer, olha, assine aqui para poder corroborar aquilo que a gente quer da ordenação feminina. Eu não duvido que isso tenha saído da mão de um homem. Não duvido. Pedindo para as mulheres fazerem essa abaixo-assinado. Então, se você vê na internet por aí, se receber por e-mail, no WhatsApp, não assina não. Tá? Débora, para a gente finalizar, senão o sino voa aqui na minha cabeça. Olha só, eu penso que essas palavras da irmã Ana Josina, elas são palavras de uma mulher que não tem a visão de submissão em relação à palavra de Deus. Eis-me aqui. Né? Até há pouco tempo eu era exatamente isso. E é justamente o que a palavra de Deus está colocando que a gente não deve fazer. O que é a mulher submissa? É aquela mulher que não é ativista. É aquela mulher que ela não aceita todos os pontos da pauta feminista. Quando a Ana Josina coloca desse jeito, é como se ela estivesse aderindo a todos os pontos do feminismo. Não dá para a gente falar de tudo aqui. Então, a mulher, segundo a palavra de Deus, é só a gente pensar como se fosse uma empresa, para facilitar. Uma empresa, existe um organograma. Eu, Débora, vou abrir uma empresa agora. Eu vou abrir uma empresa de, sei lá, escolhe qualquer coisa aí. Uma educação infantil. Contabilidade. Vou abrir uma empresa de contabilidade. Vou eleger o presidente, eu vou eleger o vice, eu vou eleger o superintendente, eu vou eleger os supervisores e eu vou eleger... Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Eu estou falando de organograma. Quem criou o mundo? Foi Deus. Quem criou as famílias? Quem criou o homem e a mulher? Foi Deus. Ele elegeu o organograma que Ele quer. E no seu organograma, o homem é o presidente. Na verdade, o Senhor está acima, lógico, mas dentro dessa visão. Então, queridas, se eu, como auxiliar do presidente, eu sou só a secretária dele, na verdade, do meu marido, eu sou ativista, eu faço tudo, eu só boto ele para assinar, eu decido tudo... Ele vai ser conformista. Ele vai ser esse homem que ela está dizendo que é omisso, que não faz nada, que deita e que dorme. Mas ele deita e dorme porque eu sou ativista. Vocês estão entendendo? Sim. Vocês entendem o que é o ativismo? É a mulher que faz tudo. Então, uma vez que eu tenho consciência de que eu sou auxiliar, colocada por Deus, a palavra de Deus fala até Ezer, né, Eliana? Mas eu não vou explicar isso, não. Então, o que acontece aqui? É o meu papel de Débora, de Ana Josina e de toda mulher dessa igreja, entender esse organograma e auxiliar o homem, para que ele não seja conformista e para que a gente não seja ativista. Vocês compreendem essa diferença? Por que eu estou colocando isso? Porque senão a gente vai trazer essa questão que o pastor acabou de dizer. Os homens não ocupam lugar de liderança porque as mulheres não deixam. Elas assumem, elas tomam conta. E aí, para eles não entrarem em atrito, em confronto, eles deixam e sentam. Não, deixa eu explicar bem aqui o que... A Ana Josina não me pagou para ser advogado dela, mas eu vou defender ela. O que acontece? O sentido que ela quis dizer é exatamente por causa do pecado, né, que a gente luta, exatamente por causa da queda, né, exatamente por causa dos efeitos de Adão e Eva, porque exatamente o que aconteceu lá foi isso, né? Adão omisso e Eva querendo assumir o controle de todas as coisas. Nós lutamos com isso o tempo todo. Por isso que quando você lê
a questão, por exemplo, de Efésios capítulo 5, quando Paulo ali, a gente vai chegar lá, mas ali Paulo está dizendo exatamente dessa nova sociedade. O que é a nova sociedade, né? É a sociedade dos crentes, daqueles que foram salvos pela graça, daqueles que Paulo diz lá no capítulo 1 que foram escolhidos por Deus. A nova sociedade é a nova vida. A nova vida é o retorno ao padrão daquilo que Deus estabeleceu para nós, que é aquilo que então que a gente encontra nas primeiras páginas da Escritura. Então cabe a nós como cristãos lutarmos exatamente contra a maré da cultura. E não é só na área da família, em todas as outras, né? O cristão ele luta exatamente contra a cultura. Né? Ele não pode se amoldar ao mundo, como Paulo fala lá em Romanos 12, porque senão ele deixa de ter O que é a nova vida? Gente, não é só ter o perdão dos pecados perdoados, não. Nova vida é tudo novo. Pensamento diferente, mente diferente, é o que Paulo chama lá de metanoia, né? A mente transformada. Né? Aqui, então, especificamente no que a gente está dizendo, é sobre isso que a gente precisa lutar. O que a Ana Josina está dizendo é, por que muitas vezes a mulher o culpa? É por causa do pecado da omissão do homem. Também é por causa, às vezes, do pecado da mulher que quer assumir. Mas, às vezes, esse pecado, na verdade, ele se torna quase que uma obrigação. Porque se você tem um marido omisso dentro de casa, que não faz absolutamente nada, e se a mulher, às vezes, não tomar a frente, gente, a casa cai. O teto desaba sobre a casa do indivíduo, mas o indivíduo não toma nada. Às vezes, por que muitas vezes a mulher assume papéis na igreja? Exatamente por causa do pecado, omissão. E às vezes a mulher, quase que obrigatoriamente, ela precisa assumir esses papéis. Eu não estou dizendo que ela está certa, né? Não estou falando que isso é legal, não estou falando que isso é bom, mas às vezes exatamente por causa de quê? Por causa do nosso pecado, omissão. A gente simplesmente deixa o barco andar. E isso, às vezes, começa na família. E eu não estou dizendo, irmãos, aqui de situações mais, digamos, mais extremas, né, de mulheres realmente que tiveram, o marido abandonou a casa, saiu de casa, e às vezes a mulher tem que realmente assumir os filhos. Às vezes, questões complexas dentro do lar, não estou excluindo nada disso. Mas a gente está falando de algo que, digamos, seria ordinário, seria comum a todas as famílias, especialmente a família de cristãos, de crentes. Nós, homens, devemos assumir o nosso papel no lar. Nós, homens, precisamos assumir o nosso papel na igreja. Né? Então, você imagina o quadro catastrófico. Né? Se a gente não tiver homem para liderar e não tiver mulher para tampar o buraco, pode fechar as portas e ir para casa. Acabou a igreja. É a mesma coisa da família. Muitas vezes as mulheres sustentam a casa inteira, mas a culpa às vezes não é só dela, porque é muito mandona. Às vezes, por detrás disso, tem um marido omisso. Infelizmente. Infelizmente. E agora a cultura está dizendo que tem que dividir tudo, né? Não, é tudo meio a meio agora. Tudo meio a meio. A responsabilidade é tudo meio a meio. E o marido, né? Eu sou homem, eu vou dizer em meu nome, tá? Se quiserem me pegar lá fora, podem me pegar. Mas nós, homens, muitas vezes somos sim acomodados. Somos acomodados. Se a gente vê a nossa esposa fazendo, limpando a casa, arrumando tudo, a gente quer chegar em casa e a comida está pronta. Se chega em casa e a comida não está pronta, o bicho pega. Por quê? Porque nós fomos acomodados. Acomodado. Nós, homens, precisamos lutar contra isso, irmãos. Com essa acomodação. E se o homem tem uma esposa mais ativa, aí pronto. Aí ele deita e rola. Só mais uma palavrinha da senhora e a gente finaliza. Depois a gente discute mais. Sim. Eu conheço uma pastora. Eu gosto muito dela. Eu estava pensando em convidá-la, mas eu ia falar antes com o senhor. Não vou fazer mais esse convite, não. Ótimo. Sábia decisão. Quantos caracteres? Vai. Uma questão de esclarecimento. Quando eu disse que toda mulher, a mulher só ocupa o espaço que está vazio, viu, Débora? É porque eu estou dizendo isso. A mulher não quer ocupar o lugar do homem.
Eu não sou ativista feminista. Eu sou uma pessoa cristã, ativa e não omissa. A nossa igreja presbiteriana corre o risco de ser extinta como igreja e voltar a ser uma congregação subordinada ao presbitério, se ela não tiver presbíteros e diáconos. Se eu fosse uma ativista, eu ia torcer para isso acontecer, né? Que eu ia me candidatar para ser pastora, para ser presbítera. Não é o caso. O que eu quero é que os nossos homens da igreja sejam ativos. Eu, inclusive, acho que em nenhum momento nós, mulheres, devemos fazer o trabalho que é do homem. Muito pelo contrário. Em nenhum momento eu defendi isso. As pessoas que conversam comigo, conhecem a minha vida mais próxima, sabem muito bem que eu tenho até um discurso seguinte: mulher mole, mulher forte, homem mole. Então, mulher, seja mole para o seu homem ficar forte. Né? Eu falo isso com várias pessoas que eu já conversei. Então, não é isso, é uma questão de engano. E a outra coisa que eu quero colocar é que a CONSAF, na pessoa da presidente Ana Maria, ela, inclusive, já fez uma publicação para que nós, mulheres, filiadas à SAF, não aceitemos a ordenação feminina. Então, assim, se existe essa questão de defesa, não é institucionalizada e nem é a minha prática, de jeito nenhum. Mas eu acho que a mulher tem que ser respeitada, especialmente no seu lar. E o trabalho da mulher tem que ser valorizado. E o homem, ele tem que prestar bem o trabalho dele, para que a mulher não ocupe o espaço. Mas não é que a mulher vai ser uma ativista, é que a mulher habitualmente não é omissa. A gente precisa disso. Explica, talvez, essa questão do presbitério, pastor. Talvez seja importante as pessoas entenderem isso. O que ela mencionou aqui, né, a questão da liderança da igreja, porque é o seguinte: a igreja presbiteriana, ela só pode ser organizada se ela tiver pelo menos três coisas. Ela precisa ter os crentes, né? Na verdade, ela precisa ter os crentes, ela precisa ter sustentação financeira, então ela precisa do sustento financeiro para organizar a igreja, e ela precisa de liderança, precisa dos pastores, do pastor, né, o obreiro, e precisa do conselho e da junta diaconal. Se algum desses itens faltarem, por exemplo, se a igreja não tiver condição mais de sustentar-se sozinha, ela pode voltar e tornar-se a ser uma congregação. Se ela não tem pastor, se não tiver ninguém que quer assumir o trabalho, ela pode também, em alguns casos, voltar a ser congregação. Se ela não tiver liderança masculina, ou seja, se não tiver presbíteros para assumirem os cargos, ela também pode voltar a ser uma congregação. Isso tem um processo, obviamente, né? Mas ela pode acabar retornando e voltar a ser uma congregação. Então, isso é algo que a gente precisa se despertar. Por isso que a gente tem falado com os homens, nós temos aqui um treinamento com os homens, e nós precisamos estar atento a essas questões, né? Para que a gente, então, se desperte com relação a isso. Reitero, irmãos, é nosso dever como homens assumir os papéis na igreja. Essa história que às vezes a gente tem, né, que a gente inclusive absorve da cultura. A gente pensa que, por exemplo, porque eu trabalho, eu tenho muitas atividades, a minha agenda é muito cheia. Mulher geralmente tem pouca coisa para fazer, ela está mais desocupada, então ela faz o trabalho da igreja. Isso é lamentável e isso é prejudicial, né? E eu não estou dizendo que isso acontece com as mulheres, não, porque muitas vezes as mulheres têm que dar conta de muita coisa também. Mas nós, homens, precisamos estar atentos ao que está acontecendo ao nosso redor, e a gente precisa abrir os nossos olhos, os nossos ouvidos, porque senão a gente vai acabar mal nisso daí. O presbítero Geraldo quer falar ainda? A última palavra e a gente encerra, irmãos. Senão daqui a pouco, realmente eu vou apanhar. Meus irmãos, na condição de presbítero dessa igreja, eu vejo que o estudo da palavra de Deus é claro. Paulo está falando da igreja, dos problemas que a igreja tinha, e a igreja tem. Então, nós devemos descansar no Senhor, porque a igreja do Senhor é do Senhor Jesus Cristo. Não é homem que vai manter a igreja. Não é nenhum homem, não é presbítero, não é pastor, é o Senhor Jesus Cristo. Então, se a igreja, ela existe aqui há 25 anos, é porque Jesus Cristo a manteve, certo? Então, essa é a minha
palavra neste momento, porque nós estamos estudando a palavra de Deus para Deus nos dar entendimento. Então, se há problema na igreja, há problemas nas famílias, porque a igreja é agrupamento de famílias. E nós precisamos nos colocarmos diante de Deus em oração. Simplesmente isso, porque a igreja é do Senhor Jesus Cristo. Não devemos perder de vista esse ponto que é o principal. E Cristo Jesus, Ele que a sustenta. Ele que vai sustentar a igreja. Essa é a minha palavra. Amém.